Nos últimos 200 mil anos, a Terra e a sociedade têm experimentado uma longa jornada, atravessando diversas mudanças. A presença da humanidade equivale a apenas uma ínfima fração de 0,0015% dos 13,7 bilhões de anos de idade do universo. Durante esse tempo, a humanidade enfrentou e superou diversos desafios formidáveis. Originando-se da prática de caça e coleta na África, avançamos para a colonização global em um período que, em termos cósmicos, é extremamente breve. Indivíduos notáveis ao longo da história tiveram um impacto fundamental no desenvolvimento da sociedade contemporânea, atingindo objetivos que anteriormente pareciam impossíveis. Em apenas 150 anos, passamos de uma situação restrita ao nosso planeta para a realização de missões até o nosso satélite natural, a Lua. A capacidade realizadora da raça humana é notável, mas diante do vasto universo, nossa existência pode parecer minúscula. Como seria o desfecho caso nos deparássemos com uma civilização alienígena altamente desenvolvida, com tecnologia além da nossa compreensão? Bom, mas antes de continuarmos nosso assunto, já vai deixando aquele like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Em 1964, um cientista soviético chamado Nikolai Kardashev propôs uma escala hipotética para medir o progresso tecnológico de uma civilização com base na sua capacidade de gerar energia. Conhecida como a escala de Kardashev, ela consiste em 3 tipos principais, embora ao longo do tempo tenham sido sugeridas várias extensões e adaptações. A escala segue um algoritmo à medida que progredimos, o poder da civilização cresce significativamente. Kardashev estabeleceu os 3 principais estágios de civilizações com base na quantidade de poder que possuem. O tipo 1, a categoria mais básica das civilizações, é também conhecido como civilização planetária. Essa fase se assemelha mais à nossa querida Terra. Civilizações do tipo 1 têm a capacidade de capturar e aproveitar toda a energia que chega ao seu planeta proveniente de sua estrela-mãe, que, no nosso caso, é o Sol. A quantidade de energia mencionada seria equivalente a uma incrível potência de 7 vezes 10^17 watts. Observe que mencionei mais similar, pois nossa sociedade atual aqui na Terra não se encaixa perfeitamente na categorias de civilização do tipo 1. Entendemos que ainda não alcançamos o nível inicial das civilizações avançadas. Ao invés de pertencermos a uma civilização do tipo 1, nossa espécie é classificada em uma das categorias propostas, conhecida como tipo 0. Na época em que essa escala foi proposta, o renomado astrônomo e astrofísico Carl Sagan criou uma equação para calcular o potencial de certas civilizações hipotéticas, de acordo com a classificação de Kardashev. Na equação, K é usado para representar o nível de desenvolvimento de uma civilização, conforme proposto pela escala de Kardashev, enquanto P indica a quantidade de energia consumida por essa civilização medida em watts. Um possível nível de desenvolvimento de Kardashev para uma civilização do tipo 0 teria controle sobre cerca de 1 milhão de watts. Essa quantidade é insignificante quando comparada com o consumo diário de energia. Somente no ano de 2015, o consumo total de energia mundial atingiu 17,35 terawatts, o equivalente a 17,35 trilhões de watts. Ao utilizar esse valor na equação e realizar os cálculos, a nossa classificação de Kardashev como civilização seria aproximadamente 0,72. Apesar de termos uma civilização com 7 bilhões de habitantes em nosso planeta, dos quais 12 já exploraram a Lua, e com espaçonaves viajando bilhões de milhas pelo espaço interestelar, além de planos para colonizar Marte em breve, nossa classificação na escala de Kardashev é apenas 0,72, uma pontuação modesta. Segundo Carl Sagan, a humanidade está atualmente em um estágio de adolescência tecnológica, característico de uma civilização prestes a alcançar a classificação tipo 1 na escala de Kardashev. Michio Kaku, um renomado físico teórico,
propõe que a humanidade poderá atingir o status tipo 1 dentro dos próximos 100 a 200 anos, avançando para o status tipo 2 em algumas centenas de décadas, e finalmente alcançando o status tipo 3 em um período de 100 mil a 1 milhão de anos. Isso evidencia o quanto são necessárias escalas de tempo enormes para progredir para o próximo nível de civilização. No entanto, estamos nos encaminhando para alcançar o status de civilização tipo 1 nos próximos algumas centenas de anos, e isso representa um avanço significativo para a humanidade. Como uma civilização tipo 1, teríamos pleno controle sobre nosso próprio planeta. Poderíamos talvez influenciar o clima, modificar a estrutura geológica de nosso próprio mundo e muito mais. No entanto, mesmo essa capacidade de poder é minúscula em comparação com o próximo nível de civilização, o tipo 2. Uma civilização do tipo 2, também conhecida como civilização estelar, pode controlar a energia total de sua estrela hospedeira e transferir essa energia por todo o sistema solar. Um dispositivo amplamente teorizado para capturar toda a energia emitida por uma estrela hospedeira de civilizações do tipo 2 é referido como estruturas de Dyson. Talvez você já tenha encontrado essa ideia antes, pois é bastante comum na ficção científica. Foi Freeman Dyson quem criou o termo, referindo-se a um sistema de satélites solares em órbita. Essencialmente, é uma esfera gigantesca vazia, construída em torno da estrela principal de uma civilização para colher toda a sua energia. Uma alternativa incomum para capturar energia para uma civilização do tipo 2 seria direcionar uma massa estelar, como uma estrela, para um buraco negro próximo e recolher os fótons emitidos pelo disco de acreção. Atualmente, não consigo imaginar como uma civilização poderia transferir uma estrela para um buraco negro, mas é uma fonte de energia, ainda que seja difícil de conceber. Uma civilização do tipo 2 não apenas construiria essas enormes estruturas, mas também as controlaria e habitaria nelas. Eles teriam controle absoluto sobre cada planeta em seu sistema solar, explorando todos os asteroides ao seu bel prazer e, essencialmente, exercendo domínio total dentro de sua vizinhança solar. O nível de poder que essa civilização alcançaria é impressionante, embora seja insignificante em comparação com uma civilização do tipo 3. Uma civilização do tipo 3, também chamada de civilização galáctica, tem o poder de controlar toda a energia presente em sua galáxia inteira. O nível de energia que essa civilização alcançaria é genuinamente aterrorizante e pertence, de certa forma, ao domínio da ficção científica, mas vamos imaginar como seria. Esta sociedade operaria de maneira bastante semelhante à de uma civilização de tipo 2. Ela exploraria a energia das estrelas, extrairia recursos de planetas e asteroides, e o faria não apenas para uma única estrela, mas para bilhões delas. Uma sociedade desse tipo manipularia planetas e sistemas solares como peças de um quebra-cabeça, montando e desmontando planetas para expandir sua influência em outras regiões da galáxia. A galáxia se tornaria, para eles, um vasto campo de jogo, onde tudo o que utilizam e realizam é visto como um mero instrumento de diversão. Utilizar a energia de uma fonte energética astronômica eletromagnética muito tensa e distante seria uma conquista inestimável para eles. O buraco negro supermassivo no centro de sua galáxia poderia servir como uma imensa fonte de energia para uma civilização de tipo 3. O comércio de propriedades galácticas se tornaria uma prática comum, onde planetas, estrelas ou até sistemas solares inteiros seriam leiloados sob a supervisão de um líder supremo. Isso hipoteticamente falando. De forma interessante, essa galáxia fictícia poderia passar despercebida. Se uma civilização assim existisse, ela aproveitaria toda a energia das estrelas para suas necessidades. Isso implica que toda a luminosidade das estrelas, o gás e os elementos em uma galáxia inteira seriam utilizados como os recursos de uma despensa de cozinha. Se toda a matéria em sua galáxia fosse aproveitada para energia, um observador externo não conseguiria detectar a galáxia. Pareceria como se houvesse uma ausência na galáxia, ou se eles tivessem se espalhado por ela toda.
talvez não houvesse nada visível, pelo menos no espectro visível. Existe uma região no espaço chamada de vazio de Bootes, também conhecida como o Grande Vazio. Com um diâmetro de quase 330 milhões de anos-luz, o Grande Vazio é um dos maiores vazios conhecidos em todo o universo e é frequentemente chamado de supervazio. Essa área do espaço parece estar completamente desprovida de vida e das galáxias que conhecemos. Numa área de espaço tão vasta quanto o vazio de Bootes, onde os cientistas calculam que deveria haver pelo menos 2.000 galáxias, apenas 60 foram encontradas até agora. Apenas 3% da quantidade estimada de galáxias para uma área tão vasta foi encontrada. Então, onde estão as outras? Será possível que civilizações do tipo 3 estejam dominando todo esse espaço, explorando uma região de 330 milhões de anos-luz em busca de recursos? Então, deixe seus comentários abaixo, colabore com aquele like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho das recomendações. E o nosso muito obrigado!